Olá, nono ano, bom dia. Vamos para a nossa primeira aula de hoje. Quero que vocês peguem a apostila na página 13. Nós estamos estudando a estatística e a estatística é muito utilizada nas pesquisas, tá? Porque a estatística é a parte da matemática que se preocupa em coletar dados, organizar esses dados, apresentá-los, analisá-los. Então, ela é muito utilizada na pesquisa, tá? E para a gente fazer uma pesquisa, para o planejamento de uma pesquisa, nós temos que escolher uma determinada população e dessa população eleger uma amostra. O que será que é a diferença de população e amostra, gente? A população é o todo que nós vamos escolher, tá? Mas daí dentro dessa população eu não vou conseguir entrevistar e coletar dados da população total. Aí eu escolho como se fosse um subconjunto dessa população que vai ser a minha amostra. Tá? Por exemplo, assim, eu quero fazer uma pesquisa na cidade de Prudentópolis. A cidade de Prudentópolis é a minha população, tá? Mas será que eu vou conseguir entrevistar todos os moradores da cidade de Prudentópolis? Não. Aí eu vou eleger e vou escolher algumas pessoas para eu entrevistar. Dentro desse conjunto da cidade de Prudentópolis, eu vou fazer um subconjunto menor com as pessoas que eu vou entrevistar. Tá? Então, isso seria a amostra, esse conjunto menor que eu tirei de dentro da população. Tá? Só para vocês entenderem mais ou menos a diferença de população e amostra. Aí, para nós planejarmos uma pesquisa, tem uma sequência de orientações que a gente deve seguir. Tá, gente? Aqui vocês têm uma ilustração. Então, ó, primeiro, o que nós queremos saber? Nós temos que escolher o tema sobre o que vai ser a nossa pesquisa. Tá? Então, nós temos os temas mais variados, né? Ali um exemplo, a incidência da violência, como que está a saúde no município, a qualidade da água do Rio dos Patos, digamos, da nossa cidade, né? Então, a estatística serve para isso. A gente escolhe um tema e para poder fazer a pesquisa, tá? Então, primeiro de tudo, nós devemos escolher o tema e queremos saber sobre o que vai ser a nossa pesquisa. Depois, sobre quem nós queremos saber. Qual vai ser a população pesquisada? Né? A população vai ser a cidade, nossa cidade, vai ser os alunos do Colégio Nosso Futuro, né? Ou, enfim, vamos escolher sobre quem nós queremos saber. Depois, para nós sabermos mais sobre a população pesquisada, a gente tem que elaborar perguntas e decidir quem vai ser entrevistado. Tá? Então, quem nos dará as respostas às perguntas que nós faremos? Né? Quem vai ser a nossa amostra que vai dar as respostas que nós estamos procurando? Depois, como vamos organizar as respostas que obtivemos? Então, essas respostas elas vão ser organizadas, né, em listas. Vai ser feita essa coleta de dados e ela precisa ser organizada. Como que essa coleta de dados vai ser apresentada? Aí entra, gente, a organização em forma de tabelas ou diferentes tipos de gráficos, que é o que nós estamos vendo agora, né? Existem gráficos de colunas, gráficos de linhas, gráficos de barras horizontais, gráficos de setor circular, histogramas, né? Enfim, então a gente pode apresentar esses dados em forma de tabelas e gráficos. E a que conclusões nós chegamos? A parte final da nossa pesquisa é a conclusão, que é quando a gente vai interpretar os resultados obtidos, tá? E aí vão entrar algumas medidas de tendência central, como moda, média, mediana e amplitude, mas que a gente vai estudar na próxima aula, tá? Então não se preocupem por enquanto nas medidas de tendência central e amplitude. Hoje nós vamos falar ainda só sobre interpretação de gráficos e tabelas dentro da parte da pesquisa, tá, pessoal? Então agora na página 14 da apostila nós temos um exercício para resolver, tá? Então vamos lá. Então nós temos aqui, pessoal, uma tabela com algumas informações sobre os eleitores da cidade de Itapetininga em 2016, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Tá? Então, lá eles têm 157.016 moradores, segundo o IBGE, tá? E 107.012 são eleitores. Desses moradores, os que votam são 107.012, tá? Separando esses moradores ali em sexo. 56.611 são mulheres, tá? Ou 51,97% da população. 51.379 são homens, que equivale a 48,01% da população.
E 22 pessoas, ou 0,02%, não informaram se são homens ou mulheres na hora da pesquisa. A idade, nós temos lá 9.406 pessoas de 21 a 24 anos, que equivale a 8,79% do total. De 23.734 pessoas de 25 a 34 anos, 21.433 pessoas de 35 a 44 anos. E entre essas pessoas, elas foram divididas também pelo grau de escolaridade, tá? Então, 33.696 pessoas têm ensino fundamental incompleto, 22.855 pessoas têm o ensino médio incompleto e 23.698 pessoas têm o ensino médio completo. Agora, de acordo com esta tabela, pessoal, nós vamos responder algumas perguntas. Então, aqui, gente, se nós pegássemos uma amostra estratificada de 2.000 pessoas, quantos entrevistados seriam homens? Então, nós temos que voltar na nossa tabela e ver lá qual que é a porcentagem de homens que nós temos na tabela, tá? Ó, nós temos aqui 48,01%, gente. Então, eu vou ter que calcular 48,01% de 2.000, porque eu estou considerando que minha amostra tem 2.000 pessoas, tá? Então, como que vocês vão fazer lá? Ó, lembrem lá, tenho que calcular 48,01. Então, ó, eu tenho 2.000 pessoas e vou fazer vezes 48,01%. Então, eu faço vezes 48,01. E a resposta que eu tenho, gente, aqui, eu divido por 100, tá? Então, aqui, eu vou ter uma resposta 960,2, tá? Então, aproximadamente 960 pessoas entrevistadas serão homens, tá? Agora, vou aqui para quantos terão de 21 a 24 anos. Lá na nossa tabela, gente, tá escrito que de 21 a 24 anos são 8,79%. Então, multiplico por 8,79 e divido por 100 para descobrir a porcentagem. Vou obter aqui 175,8 pessoas, tá? Que seria aproximadamente 176 entrevistados, tá, gente? Agora, vamos ver lá, as pessoas que têm ensino médio completo. Na nossa tabela, se nós formos analisar aqui, quantas pessoas têm ensino médio completo, na nossa tabela nós temos lá que é 22,14%. Então, eu vou pegar aqui a minha quantidade total que eu estou analisando de 2.000 entrevistados. Aí divididos por 100, vou obter 442,8 entrevistados, tá, pessoal? Então, aqui era só calcular as porcentagens do total de 2.000. E aqui na letra D, além do sexo, da idade e do grau de escolaridade que foram apresentados na tabela, que outras características nós poderíamos ter considerado na nossa pesquisa? Pessoal, nós poderíamos ter considerado o bairro onde as pessoas moram, né? A classe social das pessoas entrevistadas, etc, tá? Inúmeros dados eu poderia ter levado em conta aqui, tá? Poderia ter escolhido dentro da classe só das mulheres, mulheres que já são mães, mulheres que não são mães, né? Enfim, aqui eu poderia ter levado em conta várias características para escolher a minha amostra, tá? Então, aqui eu dei 2 exemplos como bairro e classe social, mas vocês podem dar exemplos diferentes se vocês acharem conveniente, tá bom, pessoal? E agora nós vamos para o nosso exercício número 2. O exercício número 2 nós temos aqui uma outra tabela representada, tá? Que é o fluxo de produção de uma fábrica de parafusos, e essa produção varia de acordo com a quantidade de hora do dia, de acordo com o horário do dia, tá? Então, ali, ó, das 8 às 10 da manhã são produzidos 1.240 parafusos. Das 10 ao meio-dia,
3.600 parafusos. Das 2 às 16, 2.400 parafusos. E daí das 4 da tarde às 6 da tarde, né, das 16 às 18, 4.500 parafusos. Se eu fosse pegar ali e selecionar 100 parafusos, como que ficaria separada a minha amostra, representando as porcentagens que eu já tenho na minha tabela? Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou calcular o total de parafusos que são produzidos para eu conseguir descobrir as minhas porcentagens, tá? Então, ali, ó, nós vamos somar o total de parafusos produzidos. Vamos lá, ó. Nós vamos fazer 1.240 mais 3.600 mais 2.400 mais 4.500. Tudo bem? Nós vamos chegar aqui num valor de 11.740 parafusos, tá? Essa é a produção total, gente, que nós temos durante o dia. Agora, eu vou calcular a porcentagem de cada horário desse aqui. Quanto por cento de parafusos são produzidos em cada horário, tá, pessoal? Então, vamos analisar aqui, ó. Opa, sumiu meu. Aqui, ó, vamos ver. Das 8 às 10 da manhã. Como que eu vou calcular a porcentagem, gente? Eu vou fazer 1.240, que é o que eu tenho de produção, divididos pelo total, 11.740, tá? Quando eu divido o que eu tenho pelo total, eu vou descobrir aqui a porcentagem de parafusos que foram produzidas nesse horário. Então, eu vou obter aqui 10,56%, tá? Agora, eu vou fazer a análise aqui das 10 às 12, tá? Eu vou pegar lá os 3.600 parafusos que são produzidos nesse horário e dividir por 11.740, tá? Vou obter aqui 20,44%, tá? E agora, para finalizar, das 16 às 18 horas, eu vou fazer aqui 4.500 divididos por 11.740. Vou obter 38,33%, tá? Agora, observem aqui, gente, junto comigo. Opa! 38,33, né? Que nós tínhamos. Agora, observem aqui comigo. Isso, gente, essas porcentagens aqui são para qualquer quantidade de parafusos produzido. Agora, eu vou pegar uma amostra de apenas 100 parafusos, tá? Então, aqui, ó, 10,56% de 100 equivale a 10,56. Então, significa que das 8 às 10 da manhã, agora, para minha amostra de 100 parafusos, serão produzidos aproximadamente 11 parafusos, tá? Porque 10,56 é mais que 10, então eu vou considerar 11 parafusos, tá? Agora, das 10 ao meio-dia, eu tenho ali uma porcentagem de 30,67. 30,67% de 100 é igual a 30,67. Então, serão aproximadamente 31 parafusos, tá? Porque, ó, é mais que 30, né? Então, 31 parafusos. Agora, eu vou analisar aqui. Das 14 às 16, eu vou ter produzidos aproximadamente 20 parafusos, tá? Porque é menos do que 20,5, então a gente arredonda para baixo. Aproximadamente 20 parafusos. E para finalizar aqui, ó, das 16 às 18 horas, eu vou ter a produção de aproximadamente 38 parafusos, tá? Então, aqui, ó, nós calculávamos o total e a porcentagem equivalente aqui de parafusos produzidos a cada hora, e a gente aplicava isso para a quantidade de 100 parafusos, tá? Então, aqui são as respostas do nosso exercício que nós obtivemos aqui. 11 parafusos, de 31, 20 e depois 38, tá bom, pessoal?
Então, assim nós finalizamos a nossa primeira aula de hoje. Daqui a pouquinho a gente se encontra no Google Meet para fazer os nossos exercícios do caderno de atividades, tá bom, pessoal? Até mais!